Olá, tudo bem? Cá estou eu outra vez, depois de um período relativamente longo sem gravar vídeos para o canal. Ultimamente tem sido um bocado complicado para mim gravar vídeos, inicialmente porque veio o período do Natal e sempre gente aqui em casa, e como eu já disse noutros vídeos, eu não gosto de gravar vídeos quando tenho gente aqui em casa, depois férias, e depois a verdade é que foi-me dando durante algum tempo pouca vontade. Eu não estava-me a sentir motivado para gravar vídeos. Mas eu entendo que eu tenho que voltar a gravar, até porque tenho algumas coisas a dizer. Neste este vídeo eu quero entender com vocês uma coisa. Como vocês viram pelo título, eu quero que vocês me expliquem, porque alguém há de conseguir me explicar. E explicar o quê? O que leva as pessoas a continuar a votar em pessoas da direita, o que leva as pessoas a acusar a esquerda de ser corrupta, especialmente o Lula e o PT, quando todos os escândalos de corrupção que vão surgindo, como o exemplo agora do caso do Master, é sempre a grande maioria das pessoas envolvidas são pessoas ligadas à direita ou à extrema-direita. Quando surge algum nome que não está ligada à direita nem à extrema-direita, é, por exemplo, como o caso do Lulinha, que é sempre a vítima escolhida para qualquer coisa. Busca-se qualquer coisa e depois vai-se descobrir. Ele, coitado, ele nem sabe do que é que se passa. Foi apresentado durante várias vezes como proprietários de grandes fazendas, como já fizeram com o Lula. E, no entanto, quando se vai ver, ele continua a viver modestamente, como uma pessoa típica de classe média, e não há nenhuma ligação dele com nenhum caso desse. Quiseram fazer isso com o irmão do Lula, uma pessoa conhecidamente de classe média-baixa. E depois, o que é que eu quero que vocês me expliquem? É o seguinte. Reparem o que acontece neste momento no Distrito Federal. No Distrito Federal é evidente a relação prosmíscua do Ibanez Rocha, o governador, que é um absurdo, que é basicamente o governador, que apresenta-se como se fosse um governador do Estado, sendo que ele é governador de uma cidade do Distrito Federal, da ligação dele com o caso do Banco Master, em que ele se prepara para salvar o Banco Master à custa do orçamento do Distrito Federal. São 12 bilhões de reais que ele tenta usar para comprar o Banco Master, sabidamente falido, sabidamente que baseado em esquemas e títulos falsos, um banco que patrocina equipas de automobilismo, sendo um banco regional do distrito de Brasília, em que é lógico, é evidente que essa publicidade não vai render absolutamente nada para o banco. E depois de todo esse envolvimento, tudo isso, quando se olha para as pesquisas, quem é que aparece nos primeiros lugares para senador? O Ibanez Rocha e a Michele Bolsonaro. Depois, vejam o caso do Rio, em que vários governadores já foram presos, todos eles ligados à direita e à extrema-direita. Vejam o caso da Assembleia, todos os políticos do Rio de Janeiro, todos, são, sem exceção, são pessoas ligadas ao bolsonarismo que foram apanhados em casos de corrupção, em casos de envolvimento com crime organizado. No entanto, as pessoas do Rio continuam a aceitar a narrativa de que é a esquerda que tem relação com o crime organizado, é a esquerda que é corrupta. No entanto, sempre que estoura algum escândalo, são pessoas ligadas à direita, à extrema-direita, que está envolvida. Não se vê ligações de partidos de esquerda. Não há pessoas de esquerda, não há. E reparem,
Eu temo até que, de repente, num caso desses, venha aparecer alguém de esquerda, porque essa pessoa vai representar o todo. De repente, se surgir uma pessoa, repara, não surgiram ninguém. Havendo todos os casos de corrupção. Santa Catarina, por exemplo, quantos prefeitos foram presos, foram empichados por causa. Empichados não, foram retirados do poder pela justiça por casos de corrupção. Todos eles bolsonaristas. E depois uma pessoa vai ver em quem é que as pessoas votam. No bolsonarismo. Eu me pergunto, quer dizer, o que é que as pessoas têm na cabeça? O que é que se passa com as pessoas? Porque é tudo tão evidente que o dia que eu disse que se vier a aparecer um caso de alguém ligado à esquerda realmente envolvido num caso de corrupção, essa pessoa vai ter em cima das costas dela toda a corrupção. Porque se a esquerda já absorve todas as denúncias de corrupção, tudo que aparece, toda a gente diz a esquerda corrupta. Tá, então aponta uma pessoa de esquerda que foi apanhada num caso de corrupção. Aí vem, o Lula é corrupto. Tá, então se o Lula é corrupto, o que é que foi que ele roubou e o que é que foi que ele recebeu para ser corrupto e o que é que foi que ele ofereceu? As pessoas não sabem dizer. Depois citam aquilo que foi citado nos casos da Lava Jato. Tá, mas e depois o que é que se provou disso? O apartamento do Guarujá ficou provado que era dele? Não, não ficou, pelo contrário, ficou provado que não era. O sítio de Atibaia ficou provado que era dele? Não, ficou provado que não era. O caso do apartamento que ele alugou para guardar material que ele tinha recebido durante o tempo que estava no governo. Era dele, como foi acusado? Não, ficou comprovado que era alugado, que não era dele. Sendo que se fosse dele, não haveria nenhuma ilegalidade, desde que ele tivesse comprado com o dinheiro dele, porque não é crime comprar coisas, não é crime comprar um apartamento, não é crime comprar um sítio. Agora, essas mesmas pessoas fecham os olhos ao facto do Bolsonaro, por exemplo, ter comprado 51 imóveis com dinheiro físico. Isso para elas é tranquilo. Elas dizem que insistem sempre. O problema do PT é a corrupção. O problema do Brasil é a corrupção. Temos que combater a corrupção. Depois fecham os olhos à evidência da corrupção na direita. Fecham os olhos ao facto de todos os escândalos de corrupção que arrebentam ser sempre pessoas de direita. Vejam bem, o presidente do PL já foi preso por corrupção. O do PP já foi preso por corrupção. Tudo pessoas ligadas ao bolsonarismo. Valdemar da Costa Neto, uma pessoa que foi presa por corrupção. É isso por isso que eu digo. Eu quero que vocês me expliquem, por favor, se você entende que faz sentido isso, que faz sentido a esquerda ser acusada de corrupção, quando todos os casos de corrupção envolvem sempre pessoas da direita, eu quero que você me explique qual é a lógica, o que é que está por trás. Outra coisa que me faz confusão é que, sendo o Brasil um país em que a esmagadora maioria das pessoas são de classe social baixa, a gente olha para o Parlamento, o que está lá representado no Parlamento são pessoas da classe social, da elite. Tem muito poucas pessoas no Parlamento, com exceção dos de esquerda, que são quase todos eles, pelo menos todos que eu conheço, pessoas tipicamente de classe média, e até alguns até de média baixa. Todos os outros são pessoas das classes sociais mais altas, pastores de igreja, pessoas que têm um excelente nível de vida e que foram lá postas por pessoas que deveriam defender a classe a que elas pertencem. E claro que não defendem, porque se defendessem, o Parlamento teria, sei lá, 90%, 95%
seria de esquerda. Mas este vídeo é sobretudo para isso. Por favor, se você sabe, se você tem alguma explicação racional para o facto de todos os casos de corrupção, sem exceção, ter envolvimento de pessoas da direita, da extrema-direita, o que é que faz com que as pessoas aceitem a narrativa de que a corrupção é algo tipicamente de esquerda e que quem defende a moral, quem defende a ética é a direita? Eu gostaria muito que alguém me conseguisse explicar isto, porque isto para mim é um paradoxo. O caso envolvendo todos os Estados. No caso de Santa Catarina, não existe um único prefeito que foram presos, e não foram poucos, que não fosse bolsonarista. No caso do Rio de Janeiro, não existe um único governador, um único político que foi apanhado com envolvimento com crime organizado, com corrupção, que não fosse direita e extrema-direita, na sua grande maioria bolsonarista. A gente, quando depois vai olhar para as sondagens, o que é que mostra? A maioria, os que aparecem em primeiro lugar para o Senado são bolsonaristas. E depois o que é que se diz? O problema do Rio de Janeiro é a corrupção. Então o que é que eu vou pôr lá? Eu vou pôr lá as pessoas dos partidos que são sempre sistematicamente apanhados em caso de corrupção. Isso para mim é um paradoxo. Eu não consigo entender qual é a lógica disto. Sempre que eu falo com alguém bolsonarista, sempre associam a esquerda à corrupção. Sempre que eu vejo notícias sobre corrupção, quem é que eu vejo envolvido na corrupção? A direita. Portanto, eu só quero que vocês me façam isso. Me dê uma boa explicação. Uma explicação racional para este evidente paradoxo quanto a mim. Neste vídeo fico por aqui e vemos no próximo vídeo.